Bem, nas malas, porque vamos viajar pelos 5 continentes na Rádio Observador. É aqui que analisamos a geopolítica internacional todas as semanas, sempre com a ajuda do historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, bem-vindo, bom dia mais uma vez. Bem-vindo, Bruno. Olá, bom dia, obrigado. Bruno, ainda em viagem, não é? Como é que está a visita aí na Namíbia relativamente à vista, aliás, aí na Namíbia, aí relativamente à política global? Realmente é um país muito interessante. É um país que tem, não se sabe bem, mas mais de 2 milhões de habitantes, mas vamos dizer que tem 5 vezes menos população do que Portugal e tem 10 vezes a área de Portugal, portanto tem 880 mil quilómetros quadrados. Portanto, é um dos países, tem uma população semelhante à de Gaza, mas com uma dimensão muitíssimo maior. Portanto, é dos países que temos falado muito de Gaza como das zonas mais densamente povoadas do mundo. A Namíbia é dos países menos densamente povoados do mundo. É um relativo sucesso em África, portanto é um país que desde a independência em 1990 da África do Sul, portanto aqui um caso peculiar, foi colonizado pelos alemães, mas depois da Primeira Guerra Mundial é ocupado por forças que vêm da África do Sul, que na altura têm aquele estatuto de domínio, como tinham o Canadá, a Austrália dentro do Império Britânico, e portanto passa para um mandato, primeiro da Sociedade das Nações e depois das Nações Unidas, que é entregue à África do Sul. E depois a África do Sul, de facto, implementa aqui também aquele regime da apartheid que conhecemos a partir de 1948. Há uma famosa linha vermelha que dividiu o país entre o norte e o sul e que as pessoas não podiam deslocar-se a partir daí. Mas, portanto, eu tive aqui a possibilidade de estar aqui precisamente com o pretexto dos 50 anos do 25 de Abril e de falar, inclusive, com alguns membros do corpo diplomático. Portanto, foi algo organizado pela Embaixada de Portugal, pelo Instituto de Camões e pela Universidade da Namíbia, mas também com alguns responsáveis aqui políticos da Namíbia, inclusive o Presidente do Parlamento, alguns veteranos da luta armada, e portanto aí o que transparece, e também alguns comentadores, académicos, enfim, colegas, o que transparece é muito este mote que é inimigo de ninguém, amigo de toda a gente. Eu diria que isso, como intenção, é ótimo. No fundo, leva a Namíbia a procurar evitar tomar posições muito assertivas no campo internacional, maximizar as ligações, a cooperação, desde a Coreia do Norte à Alemanha, desde a União Europeia à China, aos Estados Unidos. Por vezes coloca realmente problemas. Por exemplo, na questão da Ucrânia, contra as expectativas de muitos países no Ocidente. Realmente a Namíbia, até pela relação histórica entre o partido que governa desde 1990, a SWAP e a Rússia, a União Soviética, recusou-se no fundo a tomar aqui uma posição muito assertiva. A grande exceção aqui realmente é a questão de Gaza, e aí também o que transparece é muito este sentimento de identificação, não só ao nível das elites, mas ao nível da população, no fundo, com a experiência do apartheid, e portanto há realmente aqui uma genuína identificação das pessoas da Namíbia com os palestinianos, e isso explica um pouco essa exceção. Mas é realmente um país muito interessante e que está muito disponível também para cooperar com Portugal. Há uma pequena comunidade portuguesa, mas muito bem integrada, com muito sucesso também económico, e portanto há aqui de facto oportunidades. A mais evidente neste momento é a da Galp e do petróleo, portanto há aqui uma enorme expectativa. A Galp passou de Angola também aqui para a Namíbia, realmente parece ter encontrado petróleo em quantidade significativa, e portanto há essa expectativa. Vamos ver se ele será bem gerido, como tem sido o caso até agora da economia namibiana desde a independência em 1990. Bruno, e há pouco falavas da questão do 25 de Abril, disseste também que estás aí presente por causa disso mesmo. Não é muito habitual aqui nos 5 continentes, mas vamos dar aqui destaque a Portugal e começamos por aí. O 25 de Abril fez esta semana 50 anos. Qual é que foi o impacto global deste aniversário, não só aí, mas no resto do mundo? E também que impacto é que teve na altura, em 1974? Bem, teve um impacto muito maior em 1994 do que teve atualmente, mas teve algum impacto, se nós virmos a imprensa internacional de países com alguma relação histórica com Portugal, sei lá, a imprensa francesa, por exemplo, Libération, a imprensa brasileira, enfim. Mas tivemos algumas reações oficiais, o Presidente Macron fez um vídeo, o Presidente Biden mandou uma mensagem, mas sobretudo nesta zona da África realmente continua a haver uma enorme noção da enorme importância do 25 de Abril para esta região, sobretudo da África Austral, não só nos casos evidentes das antigas colónias, de Angola, de Moçambique. Obviamente, sabemos que os presidentes dos países africanos de língua portuguesa todos estiveram também em Portugal, e isso é significativo, mas mesmo em países como a África do Sul ou a Namíbia, ou aquilo que é hoje o Zimbábue, no fundo foi aqui uma viragem muito importante. Em termos europeus também foi muito importante, ou seja, criou aqui um enorme desafio
em termos da coesão do Bloco Ocidental, a ideia de um risco de que a Europa do Sul, Portugal, mas depois a Espanha a seguir à morte do Franco, a Itália por causa de negociações com o Partido Comunista, etc., pudessem começar a afastar-se do Bloco Ocidental. Portanto, teve realmente um enorme impacto há 50 anos na política global. Hoje em dia, acho que esse impacto é se calhar menos evidente, tirando em países, lá está, que têm uma relação mais próxima ou que foram mais diretamente impactados, mas eu penso que, digamos, foi bem pensado realmente fazer-se aqui algum esforço de organizar eventos. Foi uma boa ideia convidar os países africanos de língua oficial portuguesa, que deram um contributo também muito importante para que o golpe acontecesse. Aqui na Namíbia, por exemplo, o Presidente do Parlamento disse, se não tivesse acontecido o golpe em Portugal, eu não sei quanto tempo mais é que demoraria para a Namíbia ser livre da África do Sul, mas seria certamente mais. Mas o meu comentário também foi, bem, eu também não sei se não houvesse estas guerras em África, desde 1961 em Angola, 63 na Guiné-Bissau, 64 em Moçambique, também não sei quanto tempo mais é que por exemplo, as elites militares levariam a chegar à conclusão que o regime não era viável e que era preciso arriscar uma mudança de regime. E, portanto, acho que realmente foi um marco muito importante, e nós, por vezes, em Portugal, oscilamos entre, digamos, delírios de grandeza, que também devemos evitar, exagerando a nossa importância, mas também muitas vezes caímos no extremo oposto. E realmente o 25 de Abril é um bom exemplo de que Portugal, sendo um país de uma dimensão relativamente reduzida, em termos pelo menos da Europa, tem tido realmente muitas vezes um impacto muito significativo na história global ao longo dos séculos, e não apenas no período dos descobrimentos. Bruno, olhamos agora para os dois principais conflitos armados. Começamos pela guerra na Ucrânia. Finalmente foi aprovado no Congresso norte-americano um novo apoio aos ucranianos. São mais de 61 mil milhões de dólares. Bruno, na tua opinião, isto vai permitir ganhar a guerra? Bem, não vai permitir ganhar a guerra, mas se calhar permite evitar perder a guerra, que é algo igualmente importante. Ou seja, não são nunca e apenas sistemas de armamento, por muito sofisticados que sejam, eu tenho sempre insistido nesse ponto, que são decisivos num conflito. Desde logo é a capacidade de os usar com eficácia, é a quantidade em que estão disponíveis, é a capacidade de sustentar esse esforço, e aqui vimos isso. Ou seja, em muitos casos aquilo que era dramático para os ucranianos era que até tinham equipamento militar ocidental avançado, mas não tinham munições, ou quase não tinham munições para os usar. Portanto, tudo isso, no fundo, fica resolvido, pelo menos durante largos meses. E desse ponto de vista, realmente também me parece que terá um impacto muito positivo em termos de moralizar a resistência ucraniana. Agora, realmente não resolve todos os problemas, não resolve esta assimetria de base. No fundo, eu insisto também sempre neste ponto, desde o início. Este equipamento militar ocidental, que do meu ponto de vista é por regra muito superior ao russo, mas está a ser fornecido em quantidades relativamente limitadas, porque os países ocidentais também não têm em quantidades enormes, precisam de manter algumas reservas. Portanto, isto no fundo só serve para compensar uma enorme assimetria de base de poder, de população, de território, de tamanho da economia, de capacidades militares que existia entre a Rússia e a Ucrânia quando começou esta guerra. Estima-se que na maior parte das capacidades militares andaria por 10-1 favorável à Rússia. Portanto, a Rússia tinha aqui tudo para ganhar de forma decisiva e muito rapidamente, não conseguiu isso, muito graças à determinação e à resistência ucraniana, muito graças também à maior eficácia do armamento ocidental que tem sido fornecido. Mas isso não significa que, desta vez, no fundo, haja aqui uma mudança decisiva em favor da Ucrânia. Portanto, temos de gerir expectativas, sobretudo, e terminava com isso, também não resolve aqui um problema estratégico fundamental, que é a continuação, o nível de apoio americano no futuro. Isso, inclusive, vai condicionar provavelmente a forma como os ucranianos vão usar este apoio. Até poderia-se pensar que, com este apoio, que demorará sempre também algum tempo a chegar, algumas semanas, alguns meses, a chegar em quantidade, podiam os ucranianos pensar numa ofensiva mais para o verão. Mas se calhar têm de gerir este apoio e manter algumas reservas, porque não se sabe o que é que vai acontecer em novembro de 2020, deste ano, nas eleições presidenciais, e, portanto, esse problema não ficou definitivamente resolvido, não é? Se no futuro os republicanos, nomeadamente um futuro presidente Trump, que é possível, é uma possibilidade, não é inevitável, mas é possível, se continuariam a manter este apoio. Bruno, temos 5 minutos, vamos ao outro grande conflito, vamos até ao Médio Oriente. Esta semana Portugal e outros 17 países, como por exemplo os Estados Unidos, França, também a Espanha, subscreveram uma carta a pedir a libertação imediata dos reféns do Hamas. Pergunto se isto pode ter algum impacto.
Sim, é muito relevante porque junta países que têm tido posições bastante distintas. A Espanha, por exemplo, tem sido muito mais crítica de Israel, muito mais a favor digamos, até do reconhecimento do Estado da Palestina, face, por exemplo, aos Estados Unidos, mas, por exemplo, mesmo países como o Brasil também assinaram a carta. Basicamente, aqui o critério foi países que tinham também cidadãos com dupla nacionalidade como reféns, e portanto isso explica que seja incluído Portugal, que seja incluído o Brasil ou a Espanha, mas foi importante que realmente todos esses países tivessem aceito. Isto, do meu ponto de vista, corresponde a uma avaliação correta, que eu também tenho aqui insistido, que é a liderança do Hamas, e em particular o seu líder, digamos, da ala mais dura no interior, o Sr. Sinwar, realmente não quer libertar os reféns, a não ser que consiga aqui uma espécie de vitória em relação a Israel, ou seja, o fim da guerra, a retirada das tropas israelitas, portanto, exigências que toda a gente percebe que são completamente irrealistas, sobretudo tendo em conta também o atual governo israelita. E, portanto, acho que isto visa passar a mensagem ao Hamas que aquilo que parece ser o cálculo desta liderança, que é quanto pior, melhor. Quanto pior seja a situação humanitária em Gaza, pior a situação dos civis em Gaza, melhor para o Hamas, porque vai piorar a imagem de Israel, vai aumentar a pressão internacional, que no fundo estes Estados percebem que há aqui esta jogada, consideram que há condições para um cessar-fogo, é isso que diz a carta, que levaria à libertação de reféns e também a uma pausa muito longa e um aumento significativo da ajuda, e que é isso que é fundamental conseguir agora. Bruno, vamos até à América Latina, há uma ultrapassagem e sem fazer pisca. Esta semana soubemos que a China ultrapassou a Europa como parceira comercial dos latino-americanos no ano passado. Bruno, muito rapidamente, a Europa deve sentir-se ameaçada ou nem por isso? É um relatório, digamos, da CELAC, da organização Uhum. que agrupa os países latino-americanos em termos comerciais e económicos. De facto, confirma-se esta tendência, que já vem desde o início do século XXI, da afirmação da China como principal parceiro comercial de cada vez mais países. É importante dizer que isto é sobretudo assim graças à América do Sul, em termos do conjunto da região. A Europa continua a ter uma presença significativa, varia muito também de país para país. A Europa continua a ser o principal investidor e também lidera em termos de ajuda ao desenvolvimento. Agora, não há dúvida que isto é uma mudança geopolítica, geoeconómica muito significativa. Tem reflexos, por exemplo, no acesso a matérias-primas críticas, em que estes países da América Latina são extremamente ricos. Também tem reflexos que são referidos no relatório negativos para a América Latina, ou pelo menos que podem ser vistos assim. Por exemplo, uma certa tendência para a desindustrialização. A América Latina volta a ser, sobretudo, uma exportadora de minérios e também de produtos agrícolas. Uma certa desintegração regional, ou seja, estes países cada vez comerciam menos entre si e cada vez têm mais relações comerciais com a China. Agora, eu acho, e terminava com isto, aqui a Europa tem algumas culpas, em particular a França do Sr. Macron, que passa o tempo a falar de autonomia estratégica, de uma visão geoestratégica, e que é o grande bloqueio a um acordo de livre comércio com o Mercosul, que é metade da América do Sul, é uma parte muito importante, é a região onde a China está a avançar mais, as relações com o Brasil são de longe as mais importantes aqui. Ora, tudo isso podia, pelo menos em parte, ser alterado se este acordo tivesse avançado, e acho que do ponto de vista dos interesses estratégicos e económicos da Europa, isso devia já ter acontecido, e não Claro. acontece muito por causa dos agricultores franceses e do presidente francês. Bruno, tens um minuto apenas, vamos dar aqui este tempo de compensação, mas vamos muito rapidamente à Espanha, terminamos aqui ao lado. Pedro Sánchez está no meio de um furacão, a esposa do primeiro-ministro espanhol está a ser alvo de acusações de tráfico de influências, e isso pode colocar em risco o cargo no chefe do governo. Ao mesmo tempo tivemos uma vitória do Bildu no País Basco. De que forma é que estes dois temas estão a marcar muito rapidamente a política aqui de nuestros hermanos, e de que forma é que isso também nos pode afetar a nós? Bem, telegraficamente, porque certamente, e infelizmente, vamos voltar ao tema, Pois. são sinais muito preocupantes de instabilidade, de polarização, de uma tendência de instabilidade e de polarização que se mantém em Espanha há uma série de anos, mas que se vem acentuando. Portanto, temos um primeiro-ministro que não sabemos se vai continuar ou não e por quanto tempo, mesmo que ele agora decida, depois deste período de reflexão, manter-se, em guerra aberta com os juízes, com uma parte da imprensa, com o principal partido da oposição. Depois temos os partidos nacionalistas, vamos ter eleições em maio na Catalunha, aí parece que os nacionalistas estão em perda, mas estão em ganho no País Basco. Pela primeira vez o Bildu, o partido herdeiro da ETA, que nunca condenou o terrorismo, está basicamente empatado com o Partido Nacionalista Histórico, mais moderado, e portanto há a expectativa que isso vai levar a pressão para a revisão do Estatuto. Ora, foi isso que deu origem à crise na
na Catalunha. E para nós tudo isto é más notícias. Estamos muito ligados economicamente à Espanha, sabemos que os investidores não gostam de incerteza, de instabilidade. Claro. Na União Europeia muitas vezes temos interesses convergentes com a Espanha, uma Espanha mais fraca, mais dividida será sempre um aliado muito mais fraco. Portanto, acho que do ponto de vista do interesse de Portugal realmente são más notícias. Uhum. Muito bem, Bruno, nós hoje ficamos por aqui e voltamos para a próxima semana para mais um 5 Continentes. Até lá, Bruno. Até para a semana, Bruno. Bom fim de semana. Obrigado.